Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O Agro e Prosa de hoje traz a participação de Jaxele Gouveia falando sobre gestão de pessoas na prática. E eu tenho uma entrevista muito legal com a Tatiane Zambiasi, que é engenheira agrônoma especialista em nematologia, e vamos falar a respeito de controle de nematóides. Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia. Oi, gente, muito boa tarde, tudo bem? Uma pergunta muito comum: qual a melhor forma para liderar nos dias atuais? Gente, nós trabalhamos com uma metodologia de desenvolvimento de liderança que tem 5 pilares, envolvendo o desenvolvimento de ferramentas, de competências, mas o primeiro pilar é sempre o autoconhecimento. E você sabe por quê? Porque a resposta para essa pergunta é: infelizmente, não tem uma melhor forma de liderar, porque você é um ser humano e todas as outras pessoas também são. E cada ser é único e tem as suas complexidades, então talvez a resposta certa é: a melhor forma de liderar é aquela que conecta cada colaborador. E para esse modelo ser efetivo, você, líder, precisa começar se conhecendo. E só com autoconhecimento você pode aprender e conhecer o outro e assim entender como que você vai extrair o potencial que existe dentro do seu colaborador. Porque para mim, esse é o principal papel do líder. A minha entrevistada de hoje será a Tatiane Zambiasi, que é engenheira agrônoma especialista em nematologia. E o tema da nossa entrevista será o controle de nematóides. A Tatiane está em Rio Verde hoje para um evento que acontecerá logo mais a partir das 19h30 lá no Sindicato Rural aqui de Rio Verde. Então, a gente vai bater um papo a respeito dessa participação dela, dessa palestra que ela vai trazer, e vamos falar também a respeito do controle de nematóides. Tatiane, é um prazer muito grande ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Eu que agradeço, Divino. Tatiane, você está em Rio Verde para falar a respeito de nematóides. O que são esses nematóides? Bom, na verdade, nematóides é um tipo de verme que está presente nos solos de qualquer local, né? E esses vermes podem ser benéficos ou maléficos, né? A gente chama eles, na verdade, de fitoparasitas, né? São parasitas do solo e fito porque atacam as plantas, né? Então, eles são vermes muito parecidos com uma minhoca, só que de um tamanho microscópico, a gente não enxerga esses nematóides a olho nu, e esses vermes, então, estão presentes nos solos do Brasil e de outros locais, normalmente em locais onde a gente cultiva, né, alguma planta ou alguma cultura de interesse econômico ou não, né? Então, são vermes microscópicos que estão presentes no solo. Algumas espécies são nativas, ou seja, elas são naturais do nosso solo, e outras espécies podem ser trazidas de outras áreas ou até de fora do Brasil, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje à noite, então, no nosso encontro. Bom, você disse algumas espécies, então existe mais de uma espécie de nematóides? Na verdade, existem várias espécies, Divino, e as espécies elas são divididas por culturas. Então, por exemplo, existem nematóides que atacam a soja, existem nematóides que atacam o trigo, o milho, o algodão, a cana-de-açúcar, né, a parte de florestais, de hortifruti. Então, existem nematóides para todas
as culturas, né? Nós trabalhamos com os principais nematóides que atacam as grandes culturas, né? Porque é o nosso forte aqui no Cerrado. Então, o nosso trabalho, ele é basicamente voltado em cima de 5 espécies, né? 5 principais espécies que atacam as culturas que nós cultivamos aqui: soja, milho, algodão, feijão, cana-de-açúcar, né, e algumas outras coberturas também. E a nível de espécies, hoje a gente tem 5 principais, Divino, sendo que uma delas é nativa, ou seja, uma delas ela é natural do nosso solo, tá? Que a gente chama ela de nematóide das lesões, né? O nome científico desse nematóide é Pratylencos brachiurus. Essa é uma espécie nativa, ou seja, tem em qualquer lugar. E a gente tem mais 4 espécies de importância econômica. 2 delas são classificadas como nematóide de galhas. Uma é Meloidogene incógnita e a outra é Meloidogene javanica. Temos uma outra espécie que é muito problemática, né, causa um prejuízo muito grande, mas que só ataca a cultura da soja, que tem o nome comum de nematóide do cisto da soja, né, é classificado como Heterodera glycinis. E temos uma outra com um pouco menos de importância econômica, mas já sendo, né, um pouco mais disseminada agora, que é um outro nematóide chamado nematóide reniforme, tem o nome científico de Rhotilenculus reniformes. Então, para a nossa situação, para o nosso sistema de cultivo do cerrado aqui do Goiás, essas são as 5 principais espécies para aquilo que a gente produz, né, para aquilo que a gente planta e para aquilo que a gente trabalha. Em que parte da planta esses nematóides atuam? Onde é que eles ficam? Então, Divino, eles são parasitas que vivem no solo, tá? Então, eles atacam as raízes, né? Eles estão no solo em várias fases, né? A gente tem a fase de ovo, a fase juvenil, a fase adulta, e esses juvenis vão atacar a raiz, eles vão danificar a raiz, né? Com isso, esse dano causado na raiz vai ter um impacto na absorção de água e na absorção de nutrientes pela planta. Então, a gente pode ter, né, na maioria das vezes a gente tem, reflexos na parte aérea, ou seja, a planta vai ficar mais baixinha, às vezes a gente tem as folhas amarelas, a gente tem um outro sintoma típico quando a gente tem ataque de galha, por exemplo, que é o sintoma da folha carijó, né, que são sintomas que o agricultor pode ver na parte aérea, ir lá na lavoura, arrancar uma planta de soja, por exemplo, dar uma olhadinha no sistema radicular, e ele mesmo pode chegar à conclusão que ele tem esse problema na área dele. Em outros casos, a gente não consegue ver, né, consegue ter alguma coisinha na parte aérea, mas não consegue ter certeza, então é melhor a gente enviar para um laboratório, né, que seja capaz de identificar o gênero, a espécie, a quantidade, tudo certinho para a gente ter certeza, né, mas esse parasita ataca inicialmente as raízes, o dano maior é na raiz, e existem sintomas, né, reflexos na parte aérea. Na hora de mandar esse material para o laboratório, quais são os cuidados que o produtor deve ter para que não descaracterize e traga, às vezes, um resultado alterado? A amostra, ela é extremamente importante. Por quê, Divino? Porque ela o resultado que o produtor vai ter é o resultado daquele talhão ou daquela área específica. Então, a gente procura fazer uma amostragem composta de vários pontos, né, dentro do talhão para que ela amostra ser significativa, né? Às vezes o produtor coleta uma amostra só em um determinado ponto do talhão, vai dar um resultado lá, mas é naquele lugar, né, naquele ponto onde ele coletou a amostra, então não condiz com o restante do talhão. Então o ideal seria fazer amostras compostas, quanto mais amostras melhor, né, para a gente ter um resultado significativo. E o importante é o produtor coletar solo e raiz, né? Então a gente indica fazer uma coleta num saco de plástico, nunca de papel. A gente faz essa amostragem é feita na linha do plantio, né, durante o estabelecimento da cultura. Se for soja, por exemplo, a gente indica fazer uma coleta depois do florescimento, que é onde a gente tem uma quantidade maior desse nematóide, né, e aí a gente vai fazer na linha. A gente vai fazer um corte em V na linha de plantio, vai colocar um pouco de solo embaixo desse saquinho de plástico, uma quantidade boa, uma quantidade grande de raízes, e a raiz, vale lembrar
que na raiz pivotante, que é a raiz mais dura, a raiz mais grossa, a gente quase não tem nematóide. Então é importante o produtor enviar as raízes secundárias, as raízes adventícias, as raízes mais finas, que é onde a gente tem uma quantidade maior de nematóide. Então coloca a raiz no meio e completa esse saquinho com solo. A raiz ela tem que ficar envolvida pelo solo para ela não secar, né, e a gente acabar perdendo o nematóide. Coloca nesse saquinho de plástico, Divino, se possível colocar dentro de uma caixinha de isopor, não precisa colocar gelo nem nada, e enviar para o laboratório o mais rápido possível, né? Os cuidados são não deixar essa amostra exposta ao sol, porque a temperatura alta pode matar esse nematóide, e também a gente não pode congelar, colocar na geladeira ou no freezer, né, para congelar. Então, deixar numa temperatura ambiente e mandar para o laboratório o mais rápido possível para a gente não perder, né, a contagem desses nematóides para poder ter um resultado condizente com o que a gente tem na área. Bom, você já falou lá atrás, Tatiane, a respeito das culturas que são atacadas, mas eu só gostaria de reafirmar. Por exemplo, aqui em Goiás é muito comum ter rotação de cultura entre soja e milho, sorgo, alguma outra coisa, mas principalmente a soja e milho. Essas duas culturas são altamente atacadas pelos nematóides? Sim, Divino. Soja e milho são culturas que, por exemplo, pratilencos, né, que é um nematóide nativo que a gente tem em todo o solo do Cerrado e do Brasil, ele é um nematóide que está presente nos nossos solos, e as culturas de soja e de milho são hospedeiras desse nematóide. Mas vale lembrar, Divino, que a gente fazendo o plantio de soja e milho, a gente não tem uma rotação, a gente tem uma sucessão. A sucessão. E isso é muito bom para nematóide. Exatamente. Então, o plantio da soja e do milho, né, que é o nosso forte, é o que a gente faz, né, no Goiás e em outros estados do Cerrado, é um ótimo manejo para a gente aumentar a população desses nematóides. Então, quando a gente faz a rotação, que aí seria você fazer um soja, um milho, depois um feijão, uma cana-de-açúcar, né, rotacionar essas culturas, né, ao longo do tempo, aí sim a gente pode ter uma diminuição das populações de nematóide. Mas o plantio de soja e milho, ou soja e algodão, né, ou cana-de-açúcar, que também tem algumas regiões produtoras aqui no Goiás, é uma ótima opção para a gente ter mais problemas ainda com o nematóide. Então, que cultura que o produtor poderia colocar aí nessa rotação para que ele não tivesse esse problema, Tatiane? Sim, hoje a gente já tem muitos estudos Divino com várias culturas que a gente pode utilizar para baixar as populações de nematóide. O problema é que essas culturas não são rentáveis, ou quando são pouco rentáveis, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem a opção de fazer crotalárias, que é uma ótima opção para diminuir a população de nematóide. Temos alguns materiais de sorgo, temos mamona, que pode ser utilizada para diminuir a população de nematóide. Temos alguns milhetos, temos mix de plantas, né? Ou seja, a gente colocar várias espécies de plantas diferentes na área. Então, a gente tem bastante estudo em cima de outras culturas que a gente poderia utilizar. O problema é a gente utilizar essas culturas, né, e o produtor não ter um retorno econômico imediato, né? Isso é muito difícil da gente fazer isso a nível prático, né? Então, a gente tem outras opções de manejo hoje, de controle de nematóide, de diminuição dessas populações de nematóide, utilizando outras formas de controle, Divino. Bom, antes da gente falar dessas formas de controle, quanto, em termos percentuais de prejuízo, esses nematóides trazem para os produtores, em média? Na verdade, é muito difícil da gente quantificar isso, porque essa é um parasita que ele depende de vários outros fatores que podem aumentar ou diminuir. Mas a gente pode ter perdas, Divino, de até 100% de uma reboleira onde a gente tem uma alta infestação de nematóide. Existe um dado que ele é muito divulgado e a gente trabalha muito com esse dado, que ele é um dado que nos diz um número
em reais, né? É uma estimativa que foi feita no Brasil em 2015 de quanto que o Brasil perde por nematóide por ano, tá? Então esse número hoje ele está avaliado, ele foi estimado em 35 bilhões de reais por safra por perdas causadas em nematóide nas culturas de soja, milho, algodão, cana-de-açúcar e café. Né? Só o número da soja hoje equivale a 16 bilhões de reais, né? E aí esse é um número assustador, né? E realmente o nematóide é um problema gigantesco. A gente só não evidencia mais esse problema, Divino, porque é um problema que tem embaixo da terra. E normalmente a gente não enxerga ou passa desapercebido. Então é muito mais fácil a gente ver os problemas com pragas, né, com doenças que a gente enxerga na parte aérea do que um problema que está embaixo do solo, né? Mas é um problema gigantesco, traz um prejuízo muito grande, né, para o Brasil e para a agricultura brasileira, e que hoje a gente vem estudando e tendo várias ferramentas para trabalhar com esse parasita. Pois é, Tatiane, se ele está escondidinho lá debaixo do solo e ele depois vai subir ali pelas raízes, como é que o produtor faz para identificar esse problema? Então, normalmente a maioria dessas 5 espécies que eu comentei, elas não ocorrem na lavoura de uma forma uniforme, né? Elas ocorrem em forma de reboleiras, ou seja, você vai ter reboleiras dentro do seu talhão, dentro da sua lavoura, onde você vai ter esse problema. Como que ficam essas reboleiras? Normalmente a planta fica com um porte mais baixo e às vezes pode trocar de cor, pode ficar um pouco mais amarela. E aí o produtor vai ter que procurar essas manchas, né? Olhar para a parte aérea e arrancar essas plantas para ver a raiz. Né? Então, assim, por exemplo, se ele arrancar uma planta e ver no sistema radicular galhas, né, que é um sintoma muito típico do nematóide das galhas, ele já pode ter certeza que ele tem problema com esse nematóide, ele só não consegue ver qual é a espécie. Então, se o produtor for no campo e arrancar as raízes dessas plantas onde tem essas reboleiras, ele pode verificar alguns sintomas, né, na raiz, como, por exemplo, galhas, né, que ele já vai definir que ele tem problema com nematóide de galha. Se ele vê, por exemplo, raízes escurecidas, enegrecidas, apodrecidas, pode ser um grande indicativo que ele tenha problema de pratilencos na área, né. O nematóide do cisto é um nematóide que a gente enxerga a olho nu, então ele pode ver, né, a fêmea aderida na raiz. Então, existem várias observações que o produtor pode fazer na lavoura e ele já pode ter um resultado e já pode saber qual que é o nematóide que ele tem. Né? O ideal seria a gente encaminhar essa amostra para um laboratório, ter um resultado de gênero, de espécie, de quantidade, para poder tomar uma decisão mais assertiva, né? Mas se o produtor for a campo e ver uma reboleira, arrancar algumas plantas, ele já vai ter um grande indicativo de quais são os problemas, né? Ou quais são os nematóides que ele tem na sua área. Bom, se ele demorar muito para identificar esse problema, essa proliferação dos nematóides, ela é muito rápida? Sim, Divina. Na verdade, existem diferenças entre espécies, né? Uhum. O nematóide do cisto da soja é o mais rápido de todos, ou seja, o ciclo dele varia em torno de 30 dias, né? Dependendo de várias outras variáveis. Mas se o produtor não tomar cuidado, né, e não identificar esse problema cedo, ele vai ter um problema cada vez maior, né? Ou seja, ele vai perder cada vez mais até ele começar a manejar esse nematóide e diminuir essas populações. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. A dúvida que eu tenho aqui é o seguinte, Tatiane, nas suas pesquisas, você já conseguiu encontrar alguma solução para esse problema dos nematóides? Bom, Divino, a gente tem várias opções de manejar esse nematóide, mas hoje a gente não tem nenhum tipo de manejo, nenhum produto, nenhuma técnica que consiga acabar, eliminar com os nematóides. Então, todo manejo que a gente faz é visando diminuir as populações para diminuir as perdas, né? Então, hoje existem vários tipos de manejo, né? Desde o uso dessas culturas
né, que a gente chama de culturas alternativas, a utilização de produtos biológicos, a utilização de produtos químicos, manejos para não disseminar, para diminuir populações. Então, a gente tem muita pesquisa hoje, não só minha, mas de vários pesquisadores a nível de Brasil, para a gente tentar diminuir, minimizar esse problema. Mas, infelizmente, não tem nada que zere, que elimine, que acabe, né, com esse nematóide. O controle químico, ele substitui ou ele complementa aliás, o controle biológico, ele substitui ou complementa o controle químico? Complementa. Na verdade, são dois tipos de controle diferentes, né? Um é o químico e o outro é o biológico, né? Então, hoje a gente tem vários produtos químicos registrados no mercado com ação de mortalidade, ou seja, são produtos que matam grandes quantidades e numa velocidade muito rápida, né? E a gente tem o controle biológico que está em ascensão hoje, com produtos que não são tão rápidos, mas que têm uma ação muito boa, né? E matam esses nematóides, ou repelem, ou tem vários tipos, né? Vários modos de ação, de uma maneira diferente do químico. Então, em situações extremas, né? Onde a gente tem altas populações, onde a gente tem altas perdas, seria interessante a gente aliar, né, o controle químico com o biológico. E quando que a gente usa um e quando que a gente usa outro? Vai depender do que a gente tem no solo, né? Então, se a gente tem altas populações, a gente tem um problema maior, a gente poderia, as pesquisas indicam, né, os dados indicam que a gente tem um controle mais eficiente utilizando um químico mais um biológico. Se a gente tem populações médias, populações baixas, a gente poderia, né, fazer uso só da ferramenta do biológico e não utilizar o químico. Mas tudo depende de cada situação, cada tipo de fazenda, cada condição climática, cultura que a gente planta, textura de solo. Então, a gente tem que levar em consideração vários fatores para tomar a decisão de qual controle é o melhor, é o mais eficiente. Existe algum perigo desse produto biológico interagir de forma negativa com o produto químico, fazendo com que não tenha resultado? Não, a maioria dos produtos são compatíveis. A gente faz um teste que chama teste de compatibilidade e a maioria dos produtos são compatíveis, ou seja, a gente pode misturar químicos com biológicos que a gente não vai ter nenhuma ação prejudicial, né? O que a gente pode ter, às vezes, é uma perda de eficiência de um produto ou outro por essas misturas. Então, não dá para misturar tudo, né? Vários produtos. Mas a maioria dos produtos biológicos podem ser misturados com, por exemplo, fungicidas, inseticidas que a gente utiliza, né, no tratamento de sementes sem problema nenhum. Bom, você vai ministrar uma palestra hoje, lá no Sindicato Rural, a partir das 7h30 da noite. O que você vai trazer de novidade nessa palestra, Tatiane? Então, a gente está pesquisando, Divino, um trabalho, né, um produto, na verdade, de uma empresa chamada Engal, é uma empresa do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, e que a gente teve a oportunidade de trabalhar há 2 anos já com esse produto, e começamos um primeiro trabalho na entre safra, numa condição não muito boa para a gente avaliar esse produto, né, na cultura da soja e do feijão e do algodão, 3 culturas, e a gente fez esse trabalho irrigado na entre safra como um primeiro trabalho, e tivemos um resultado excelente. Depois desse resultado, começamos a fazer vários testes com esse produto in vitro, no laboratório, em casa de vegetação e em campo também. E obtivemos resultados fantásticos. Então, esse produto, que se chama Organic Bloom, né, é um produto natural, é um produto que não traz nenhuma desvantagem, nenhuma contraindicação, nenhum fator, né, negativo para o produtor, pode ser misturado, né, com qualquer outro produto no tratamento de sementes. Estamos fazendo os testes no suco de plantio também, e pulverizado, e esse produto está tendo nos nossos trabalhos um resultado excelente no controle dessas 5 principais espécies. Então, fizemos trabalhos em separado com cada nematóide dentro do laboratório, com bons resultados. Fizemos ensaios em estufas, né, em casa de vegetação, tivemos resultados excelentes e estamos finalizando agora os trabalhos de soja, milho e algodão em campo, né, para a gente ter a finalização desse trabalho. Então, é um produto que não é nem químico,
e nem biológico, é um produto diferenciado no mercado, e além dessa ação nematicida, traz outras ações também, algumas até que estão sendo estudadas ainda, Divino, mas com excelentes resultados, né, nas culturas da soja, do milho, do algodão, do feijão, e que a gente está, então, utilizando e recomendando como mais uma opção de manejo. Então, a gente tem as culturas alternativas, o controle químico, o controle biológico, e hoje a gente tem mais esse produto, então, chamado Organic Bloom, que está sendo testado por mim e por vários outros pesquisadores, como uma excelente ferramenta de controle também para os principais nematóides do cerrado. Bom, esse evento do qual você estará participando, ele é aberto, ele é restrito, você sabe me dizer? Ele é um evento aberto, Divino, vai começar às 7h30 no Sindicato Rural de Rio Verde, e eu já deixo o meu convite, né, quem tiver problema de nematóide, vá porque tem, e quem não tiver, vá para saber, né, se por um acaso tem ou não problema de nematóide na sua lavoura. É uma apresentação muito direta, a gente tem muito dado de pesquisa e tem dados também de produtores de áreas que foram conduzidas, né, na região do Mato Grosso e na empresa que a gente tem lá em Primavera do Leste, e a gente vai estar apresentando esses resultados, depois vai ter um jantar, a gente vai estar lá para fazer, né, um bate-papo, e eu acho que vai ser bem interessante para a gente ter aí uma troca de informações bem legal hoje à noite. Bom, do jeito que está tendo problema com nematóide, se for todo mundo vai caber não, viu? Vai ser pequeno o lugar, né, Divino? E olha que o salão é grande. Tatiane, foi um prazer falar com você, mas deixa eu só lembrar aqui, a Tatiane vai estar hoje lá no Sindicato Rural aqui de Rio Verde às 7h30 da noite. Gente, é 7h30, não é mais tarde não. Chegue antes das 7h30, porque se precisar de fazer alguma inscrição, alguma coisa, né? Provavelmente o pessoal vai querer que você passe algum dado, alguma coisa. Então você chega antes, sim, né, Tatiane? Porque dá tempo de pegar um bom lugar, né? Ficar sentadinho para assistir a palestra, porque com certeza vai dar muita gente lá. Já você que não pode participar hoje, amanhã, é quarta-feira, a Tatiane estará lá em Paraúna. Só que lá vai ser de manhã, não é, Tatiane? Isso, lá vai ser de manhã a partir das 9h30. Isso, lá no escritório do Edgar Azulão, em Paraúna. E para você que não puder assistir aqui em Rio Verde, não puder assistir em Paraúna, na quinta-feira você vai poder assistir lá em Jataí, no Buriti Hotel, a partir das 19 horas. É isso mesmo? Isso mesmo, vão ser nos 3 locais, Rio Verde, Paraúna e Jataí. Na terça, na quarta e na quinta-feira dessa semana. Tatiane, eu adorei meu bate-papo com você, muito obrigado, e eu tenho certeza que o produtor que for nesse evento não irá se arrepender. Uma excelente palestra para você hoje à noite, viu? Eu que agradeço, Divino, muito obrigada, e espero então todos vocês hoje à noite no sindicato para a gente ter uma troca de informações bem legal. Muito obrigada, Divino. Um abraço a todos. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.